E se aquilo que você acredita ser força for, na verdade, apenas a prisão invisível que te mantém acorrentado ao jogo de alguém que manipula cada gesto seu? E se a máscara de confiança que o narcisista exibe não passar de um reflexo frágil, sustentado por rachaduras que ele jamais permitiria que você visse? A pergunta que fica não é se ele pode ser destruído por dentro, mas quando as muralhas que ele ergueu irão ruir. Carl Jung dizia que os símbolos revelam o que a consciência se recusa a enxergar. O narcisista constrói um templo de ilusão, mas cada pedra desse templo guarda o sussurro da sua própria queda. Há golpes que não se veem, movimentos psicológicos que agem como espelhos quebrados. Eles não ferem a pele, mas obrigam a alma a se olhar sem maquiagem. Imagine o impacto de ver um império desmoronar silenciosamente, apenas porque alguém ousou tocar no ponto cego da mente. Você já sentiu a estranha sensação de que uma pessoa que parece inabalável, na verdade, carrega um vazio impossível de preencher? Jung nos alerta que todo excesso de luz projeta uma sombra ainda maior. O narcisista é escravo da própria imagem, e é nesse espelho distorcido que ele pode ser atingido. Mas quais são os golpes capazes de transformar essa suposta fortaleza em ruínas interiores? A mente humana guarda portas que jamais deveriam ser abertas sem preparo. Contudo, há chaves escondidas que, quando usadas, não apenas abrem essas portas, elas revelam que atrás delas não havia nada além de escuridão disfarçada de poder. O narcisista teme esse desvelar mais do que qualquer humilhação externa, pois quando a alma é confrontada com sua própria sombra, não há como fugir. O que você ouvirá a seguir não é um manual de vingança, mas um mergulho em territórios onde a psique se desfaz. São movimentos sutis, mas devastadores, capazes de corroer o coração de quem se alimenta do controle. E talvez, ao final, a pergunta não seja apenas como destruir um narcisista por dentro, mas até que ponto você está preparado para encarar a verdade sombria que Jung sussurrou nas entrelinhas da história humana. Mas me escuta com atenção agora. Não sai desse momento, porque algo está prestes a acontecer. Algo invisível, mas muito real, começa a se mover a partir da sua escuta. Se você parar agora, pode deixar passar o toque que esperou por anos. Pode perder a palavra que seria a resposta daquela oração feita lá em 1997, debaixo de lágrimas, no quarto, quando só você e Deus sabiam o que você estava vivendo. Quantas vezes você já sentiu que estava no fim da linha, que não havia mais ninguém a quem recorrer, que não adiantava mais orar, porque parecia que o céu estava de bronze e suas palavras batiam no teto e caíam de volta, como se Deus estivesse em silêncio? Pois deixa eu te dizer uma coisa dura, mas verdadeira. Esse silêncio, muitas vezes, é o ensaio para o milagre. É a pausa antes do renascimento. É o momento em que o céu se inclina para observar sua fidelidade, mesmo sem resposta. Porque fé não é acreditar quando tudo faz sentido. Fé é continuar acreditando quando tudo grita para desistir. E é aqui que muita gente desiste. É aqui que o inimigo sussurra. Não adianta, você já orou demais, já passou da idade, já está velha, já perdeu tudo. Mas você precisa entender uma coisa. É exatamente por pensar assim que o inimigo tenta calar sua fé, porque ele sabe que a sua vitória está mais próxima do que nunca. O que está por vir é grande demais para ser entregue a um coração incrédulo. O que Deus preparou é maior do que o seu medo, e o inimigo sabe disso. Por isso, ele tenta paralisar você na angústia. Você está entendendo a gravidade disso? Se você fechar essa oração agora, corre o risco de continuar do mesmo jeito. E eu sei que você não quer isso. Você quer mudança. Você precisa de transformação. Então não solta essa oração. Fica, mesmo se as lágrimas estiverem vindo, mesmo se o celular tocar, mesmo que alguém te chame na cozinha. Fica, porque agora é entre você e Deus. É aqui que o milagre começa. É aqui que a fé se reativa. É aqui que o espírito acorda de novo. Você já reparou que ultimamente você anda com um aperto no peito que não sabe explicar?
Que seu sono ficou mais leve? Que tem sentido o ambiente mais pesado em casa? Não é só impressão. Isso tem nome, é ataque espiritual. E se você não lutar em oração, vai se afundar cada vez mais nesse poço de escuridão. O inimigo está rondando, buscando brechas. E sabe qual é a maior brecha? Desistir de orar, se afastar da presença, se desligar de tudo que te conecta com o alto. Ele não precisa tirar sua vida, ele só precisa tirar sua fé, porque sem fé até o corpo adoece. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. E eu sei que tem gente que ora comigo agora e vive dizendo: mas eu não sou digna, já errei demais, já me afastei muito, Deus não vai me ouvir. Olha para mim. Isso é mentira. Mentira que você acreditou por tanto tempo que virou quase verdade. Mas hoje a luz vai invadir essa escuridão. Porque se fosse pelos nossos méritos, ninguém seria ouvido, ninguém seria amado. Mas é pela graça. E a graça não cobra perfeição. A graça só pede entrega, só pede sinceridade. Só pede que você volte para casa como o filho pródigo e diga: Pai, eu pequei, mas eu quero recomeçar. Você quer recomeçar? Então abra o seu coração agora como nunca antes. Imagine que está de joelhos diante do altar, com as velas acesas, o incenso subindo e o silêncio sagrado invadindo a alma. Imagine São Padre Pio intercedendo por você, com as mãos marcadas pelos estigmas, clamando ao lado de Nossa Senhora: Jesus, salva essa filha, cura esse filho, liberta essa casa. Não é uma oração comum, não é mais uma corrente de WhatsApp. Isso aqui é o céu tocando a terra, é o eterno invadindo o tempo. É Deus dizendo: eu nunca te deixei, você é minha. Você ainda tem promessas para viver. Agora respira fundo, porque vai doer. Mas é uma dor que cura, uma dor que limpa, uma dor que arranca as raízes do que te destruiu. Você tem tido dores inexplicáveis no corpo, sensações estranhas, vontade de chorar do nada, um vazio que parece não ter fim. Não é frescura, não é só tristeza. Isso pode ser espiritual. Pode ser uma opressão que entrou por uma brecha que você nem percebeu. Pode ser inveja, pode ser maldição familiar. Pode ser palavra lançada contra você. Mas seja o que for, hoje cai por terra. Hoje será quebrado em nome de Jesus. Mas você precisa orar, precisa clamar, precisa se posicionar. E agora me escuta com toda a sua atenção, porque isso aqui é para você. Tem algo espiritual que está tentando destruir sua casa. Algo que entrou sem ser convidado e você não percebeu. Talvez veio através da televisão, de uma amizade, de uma conversa, e isso foi sugando sua alegria, sua paz, seu ânimo. Foi esfriando sua fé, sua disposição. Você acha que está só cansada, que é a idade. Mas não é só isso. É guerra espiritual. E se você não se levantar em oração, isso vai crescer, vai tomar sua casa, vai dividir sua família, vai adoecer seu corpo, vai te fazer sentir sozinha, mesmo rodeada de gente. Compartilhe agora esse vídeo com 3 pessoas no WhatsApp, pessoas que estão enfrentando lutas espirituais, porque hoje é dia de libertação. E se você guardar isso só para você, pode ser que alguém que você ama continue sofrendo em silêncio. Seja instrumento, seja luz. Compartilhe e diga: hoje o céu entrou na minha casa. Agora se concentre. Sinta o ambiente mudar. Sinta a presença invadir esse momento. É como um perfume suave. É como uma brisa que acalma. É como um abraço que aquece. Você não está mais sozinha. Deixe eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Senhor, eu te clamo por essa alma cansada, por essa mulher que sempre cuidou de todo mundo, mas hoje está sentindo que ninguém cuida dela, por essa avó que sente falta de um obrigado, por essa esposa que já não é mais olhada com carinho, por essa mãe que ora pelos filhos sem que eles saibam. Visita, Pai, visita esse coração, toca nessa ferida, acolhe esse cansaço,
mostra que o Senhor ainda cuida, que o Senhor ainda prepara surpresas, que o Senhor ainda envia pessoas certas no tempo certo. Você já percebeu como, às vezes, é na hora em que estamos mais fracos que Deus faz os maiores milagres? E sabe por quê? Porque quando estamos no chão, a única direção possível é para cima. E quando olhamos para o alto, vemos que ainda há luz, ainda há socorro, ainda há resposta. E essa resposta pode vir hoje, pode vir agora, mas você precisa abrir a porta, precisa deixar Deus entrar. Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Ele quer curar suas dores, mas mais que isso, Ele quer usar sua dor como testemunho, quer transformar seu pranto em riso, sua cicatriz em história, seu deserto em jardim. Mas para isso, você precisa acreditar, precisa insistir, precisa confiar, mesmo quando não entender, mesmo quando tudo disser o contrário, porque o inimigo não ataca o que está morto, ele ataca o que tem promessa. E se você está sendo tão atacado assim, é porque carrega algo precioso, algo que assusta o inferno, algo que ainda vai impactar muita gente. Sua história não terminou, sua fé ainda vai gerar milagres. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O narcisista sobrevive da crença de que controla a realidade, de que tudo ao seu redor existe para confirmar sua versão dos fatos. Mas Carl Jung já alertava: aquilo que reprimimos na consciência se levanta, inevitável, no inconsciente. O segundo golpe nasce exatamente aí, não da ausência como no primeiro, mas da invasão silenciosa de uma verdade que ele não pode controlar. É como se o espelho que sempre refletiu sua imagem agora começasse a deformar, mostrando fissuras, expondo rugas ocultas, revelando detalhes que jamais deveriam aparecer. Ele pode gritar, negar, manipular, mas não pode mais impedir o olhar alheio de perceber a falha. O segundo golpe é a exposição, não pública, mas íntima, devastadora, quando o mundo começa a enxergar o que antes estava escondido. Imagine um ator que ensaia a mesma peça durante anos, acreditando que cada gesto é perfeito, que cada frase é infalível. De repente, uma plateia silenciosa começa a rir em momentos inesperados, a perceber as falhas, a enxergar a encenação. Para o narcisista, isso é insuportável. O controle se rompe porque o olhar externo já não responde mais como antes. Jung dizia que a sombra sempre encontra caminhos para se mostrar. Nesse momento, a sombra do narcisista escapa pelas frestas. Pequenas incoerências, lapsos de discurso, gestos reveladores. Ele sente que está nu diante de um tribunal invisível, e cada olhar que antes alimentava agora se transforma em acusação. O segundo golpe não precisa de palavras diretas, nem de confrontos abertos. Ele acontece no silêncio carregado, no olhar que não acredita mais, na ausência de reverência. É aí que o narcisista percebe que a imagem que sustentava está sendo corroída não por inimigos declarados, mas pela descrença daqueles que antes sustentavam seu palco. O que é mais doloroso do que ver um seguidor duvidar? O que fere mais do que o sorriso frio de quem já não se deixa manipular? O narcisista sente como se seu império fosse tomado por rachaduras invisíveis, espalhando-se até o colapso. Ele tenta reforçar os muros, mas quanto mais pressiona, mais a sombra escorre entre suas mãos. E você já percebeu como a verdade tem uma forma silenciosa de se impor? Não precisa de gritos, não precisa de provas, não precisa de confrontos, basta existir. O segundo golpe age como um veneno lento, não mata de imediato, mas envenena cada célula da imagem perfeita. O narcisista sente que está sendo observado de uma forma diferente, que as pessoas já não o aplaudem com a mesma convicção, que há uma distância invisível crescendo. Essa mudança é sutil, mas devastadora.
Ele começa a duvidar da própria atuação. Se antes acreditava no personagem, agora se vê obrigado a conviver com a possibilidade de que todos sempre souberam da farsa e apenas fingiam acreditar. Jung dizia que o inconsciente coletivo guarda símbolos que todos reconhecem, mesmo que não expliquem em palavras. O narcisista se vê confrontado por isso. Sua máscara deixa de ser convincente, porque algo mais profundo denuncia sua falsidade. Não é mais preciso revelar segredos ou expor mentiras. A própria atmosfera ao redor dele se torna pesada, desconfortável. O público sente, mesmo sem provas. E para alguém que vive do controle da percepção, esse é o inferno. Perceber que a realidade já não pode ser manipulada. O segundo golpe é a morte da credibilidade, não diante do mundo inteiro, mas nos detalhes, nos olhares, nas pequenas rejeições que se acumulam até o colapso. Ele tenta reagir, aumenta os gestos, eleva a voz, cria narrativas mais ousadas, mas o esforço soa forçado, e quanto mais força, mais artificial se torna. O segundo golpe não é algo que pode ser combatido com palavras, porque não é lógico, é sensorial, é simbólico. É como tentar apagar o cheiro da fumaça em um quarto onde o fogo já começou a consumir as paredes. Quanto mais disfarça, mais óbvio se torna. E assim, o narcisista começa a sentir um pânico interno. Não é mais ele quem controla a narrativa, mas sim os outros que o observam. A plateia, antes submissa, agora tem o poder. Ele, que sempre precisou estar no centro, passa a ser apenas objeto de desconfiança. Você já se perguntou como é viver preso em uma mentira tão grande que começa a escapar por todos os lados? O narcisista não admite isso em voz alta, mas por dentro sente o peso do desmascaramento. O segundo golpe o obriga a conviver com a sensação de estar sendo descoberto a cada instante. Cada encontro social se transforma em ameaça, cada conversa parece esconder uma acusação, cada silêncio soa como julgamento. O coração dispara, a mente não descansa, o corpo se torna prisioneiro de uma ansiedade crescente. A exposição não precisa de câmeras nem de multidões. Basta a consciência de que não é mais possível sustentar o personagem sem que as falhas apareçam. E aqui reside a crueldade desse golpe. Ele é lento, progressivo, inevitável. O narcisista pode se convencer de que ainda controla, mas sente que o mundo já não responde como antes. Seus truques psicológicos, antes poderosos, agora soam repetitivos. Suas manipulações, antes eficazes, agora são percebidas. Ele se vê diante daquilo que Jung chamaria de processo de individuação. Mas para ele não há evolução, apenas terror. Porque individuar-se significaria integrar sua sombra, aceitar a verdade de sua fragilidade. E o narcisista não pode aceitar isso sem se sentir destruído. O segundo golpe o coloca nesse dilema: continuar fingindo até o colapso ou encarar a verdade que o mata por dentro. O impacto é devastador. A cada dia que passa, o narcisista percebe que a máscara pesa mais, que sustentar a ilusão exige uma energia que ele já não possui. O olhar dos outros, antes fonte de vida, agora se torna faca. O silêncio, antes manipulável, agora ecoa como condenação. O segundo golpe cumpre seu papel não por atacar de frente, mas por corroer por dentro. E quando o narcisista olha ao redor, percebe que não há mais terreno seguro. Tudo o que ele acreditava controlar se dissolveu. E o que resta é apenas a sombra que sempre tentou esconder. E assim, sem explosões, sem dramas abertos, o segundo golpe destrói mais do que qualquer confronto direto. Ele expõe a verdade que o narcisista jamais quis encarar, que seu poder nunca esteve nele, mas na crença dos outros. E quando essa crença se rompe, resta apenas um corpo vazio, sustentando uma máscara pesada demais para continuar no rosto. O ar muda depois que a máscara começa a rachar. Não é mais a mesma luz, não é mais o mesmo chão. Há uma vibração estranha que invade as frestas do discurso, uma espécie de vento gelado que vem de um lugar onde o controle não alcança.
Carl Jung nos lembra que aquilo que negamos em nós se esconde no outro como um fantasma obediente, e quando esse fantasma perde o roteiro, algo arcaico desperta. O narcisista sente o cenário apertar, como se as paredes do teatro se movessem lentamente para dentro, forçando-o a ocupar um espaço menor, mais honesto, mais brutal. O silêncio pesa de um jeito diferente, como um tambor distante que antecipa uma marcha inevitável. É nesse ponto que irrompe, sem aviso, o terceiro golpe. Ele não é barulhento, não é declaratório, não exige discursos. O terceiro golpe é a devolução da projeção, a devolução do espelho, o retorno do que foi expulso. Tudo aquilo que o narcisista despejava nos outros como fardo invisível volta para a origem, como um bumerangue psíquico que nunca erra o alvo. O olhar que antes absorvia culpas, medos e faltas, agora fica limpo, neutro, imóvel. Não há briga, não há explosão, há apenas um gesto silencioso de colocação de fronteiras. Isto não é meu, isto não me pertence, isto volta para você. O corpo percebe antes da mente, a pele arrepia antes da razão formular qualquer frase, a projeção se descola. O mecanismo começa com uma sensação quase imperceptível. Você já reparou como certos encontros drenam algo do seu peito, como se um fio invisível sugasse sua força vital? O narcisista vive desses fios. Ele pesca com eles, prende, enrola, administra. Mas quando o terceiro golpe acontece, os fios escorregam da mão, perdem o nó, deixam de responder. A pessoa que era fonte de energia emocional se torna superfície lisa, um lago quieto onde as pedras somem sem ruído. A ausência de reação não é indiferença, é um posicionamento do espírito. Jung chamaria isso de retirada da projeção, o momento em que o outro cessa de carregar o que nunca foi dele. E quando isso acontece, o narcisista se vê de frente com uma visão insuportável, a própria sombra, sem disfarces. Há uma gravidade particular nesse retorno. As culpas que eram do outro caem como ferro quente nas mãos do próprio emissor. A acusação que antes parecia tão convincente volta como eco, e o eco tem o tom exato da voz que tentou negar a si mesma. A persona treme, o personagem vacila, a mente busca freneticamente uma nova superfície onde apoiar a culpa, mas encontra apenas espelhos que não devolvem imagem nenhuma. É como atravessar uma casa de espelhos em que de repente todos ficam pretos. Nenhum rosto, nenhuma confirmação, nenhuma fuga. Só a presença crua do que foi expulso por tempo demais. O terceiro golpe fere sem tocar, porque desmonta o teatro das projeções. O narcisista sempre precisou de ombros alheios para pendurar seus fantasmas. Quando o ombro some, os fantasmas pesam, eles choram como crianças antigas, exigem reparação, pedem nome. Jung diria que, quando um conteúdo recusado emerge, ele exige consciência. O narcisista não tem vocabulário para isso. Ele só conhece a língua do desvio, do deslocamento, do culpado lá fora. Agora, no entanto, a gramática muda. O verbo recai no sujeito, o sujeito recai no corpo, o corpo não suporta. A ansiedade explode em ondas frias, o sono quebra, o apetite desorganiza, as mãos buscam freneticamente qualquer roteiro que devolva a velha sensação de domínio. É nesse ponto que a plateia silenciosa se torna o oráculo. O terceiro golpe não transforma o outro em algoz, transforma o outro em espelho limpo. Não há humilhação, há limite, não há revanche, há nomeação. Isso é seu. E o nome tem peso de rocha. O narcisista tenta então a velha sequência: sedução repentina, promessas redentoras, pequenas concessões que soam como conversão, e quando não funciona, vem o açoite sutil, a vitimização calculada, o apelo à piedade que ele mesmo não sente. Só que o campo mudou. Quem lhe devolveu as projeções não joga mais, não negocia mais, não dança mais a dança que dava sentido ao caos. O tabuleiro foi retirado da mesa e o jogador continua movendo peças no vazio. Você percebe a crueldade elegante desse movimento? Não há necessidade de provar nada, porque a prova deixou de ser o critério.
O critério agora é o corpo, é a paz interna, é a clareza que não se justifica. O terceiro golpe instala uma luz que não brilha para fora, brilha para dentro, e essa luz revela o que sempre esteve escondido, os complexos que exigem alimento, a fome antiga por aprovação, o pacto secreto com a mentira que protege o orgulho e mata a alma. A persona, que parecia alta e majestosa, encolhe. O eu que se achava centro percebe que gira em torno de um vazio. E quando não há mais ninguém disposto a carregar esse vazio, o chão abre. Há um terror específico quando as projeções voltam. O narcisista passa a ver inimigos em cada canto, não porque existam inimigos, mas porque o inimigo real mora no porão do próprio psiquismo. A sombra se assenta na cadeira ao lado e não aceita ser expulsa. Ela exige reconhecimento, pede lugar, quer ser integrada. Jung aponta que o caminho do si mesmo passa pela união dos opostos. Mas para quem investiu a vida inteira numa imagem impecável, aceitar a parte rejeitada é como morrer. E, de certo modo, é uma morte, mas é a única que liberta. O narcisista, porém, não busca libertação, busca controle. Daí o desespero. Ele tenta apertar o mundo com mãos que já não tocam mais nada. No plano relacional, o terceiro golpe reorganiza os vínculos. Aqueles que antes se curvavam, que antes cedia, que antes justificavam, começam a falar uma língua simples e impossível de manipular, a língua do limite. Não, isso não é meu. Não, não vou carregar. Não, não aceito que você chame de amor o que é controle. A palavra não vira confronto, vira contorno. O contorno devolve ao narcisista o território exato de sua responsabilidade. Ele tenta pular a cerca, mas a cerca agora é interna. Não adianta gritar, seduzir, ameaçar. A cerca é um acordo íntimo que o outro fez consigo mesmo, e acordos assim não se quebram de fora para dentro. Você já sentiu a experiência de ver um predador desorientado no próprio habitat? É isso que acontece quando o terceiro golpe cai sobre o narcisista. O ambiente emocional que o alimentava se torna árido e a caça desaparece porque ninguém mais corre. O predador corre sozinho, perseguindo uma presa que era, na verdade, a própria projeção do seu apetite. O cansaço chega como um peso na nuca. O coração guarda uma batida nova, irregular, que diz em silêncio: não dá mais. O rosto tenta sorrir, mas os olhos entregam. As palavras tentam encantar, mas o ar em volta ficou lúcido demais. E o lúcido é indomável. Tudo isso acontece sem o estardalhaço de uma guerra aberta. É alquimia lenta, é fermentação de consciência. O terceiro golpe não destrói por impacto, destrói por retorno. Aquilo que foi arremessado para fora volta, exige nome, exige dono, exige cuidado. E o narcisista não sabe cuidar do que sente, apenas do que parece. Ele entende de brilho, não de verdade. Por isso a devolução da projeção é tão devastadora. Ela substitui o palco por espelho, a plateia por presença, o truque por limite. E nesse instante, ainda que nada externo mude, tudo dentro dele começa a ruir. Se você ouvir com atenção, perceberá que esse golpe não termina onde parece terminar. Ele abre fendas por onde passam outras forças, convoca movimentos que ainda não foram nomeados, chama para a cena conteúdos que o ego mantinha trancados a 7 chaves. Há um próximo passo sussurrando no corredor, uma sombra que se aproxima com passos medidos, um ajuste de contas que o tempo não vai poupar. Porque quando o espelho devolve o que é seu, o jogo muda de natureza. E aquilo que estava do lado de fora começa a exigir uma reparação do lado de dentro. E no ritmo grave dessas passadas invisíveis, você já pode sentir que algo mais escuro e mais definitivo está prestes a entrar. Há um momento em que a queda já não pode ser disfarçada. O silêncio que antes era apenas incômodo, agora pesa como chumbo, e cada tentativa de reerguer a máscara soa patética até para os ouvidos mais distraídos.
O narcisista já provou o vazio do primeiro golpe, já sentiu a exposição corrosiva do segundo, já foi ferido pela devolução das projeções no terceiro. Mas o quarto golpe vem de um lugar ainda mais profundo, um lugar que Jung descreveu como o encontro com o arquétipo da sombra em sua forma mais brutal, a inevitável revelação do fracasso diante de si mesmo. É nesse ponto que a ilusão de superioridade implode, não porque alguém a derrubou, mas porque o próprio inconsciente a sabota por dentro. O quarto golpe não chega como um inimigo externo, nem como um olhar acusador. Ele surge como uma queda de energia vital, uma falha interna no motor que parecia indestrutível. O narcisista, que sempre acreditou no poder infinito da própria imagem, começa a sentir que não consegue mais sustentar a performance. O corpo treme, a mente se contradiz, as palavras perdem magnetismo. É o esgotamento do mito, o colapso do personagem. Jung dizia que quando a persona domina a totalidade do ser, ela inevitavelmente racha, porque nenhum ser humano pode viver eternamente reduzido a uma máscara. O quarto golpe é essa rachadura definitiva. Não importa o quanto tente, o narcisista não consegue mais acreditar na própria mentira. E quando a mentira já não convence nem o mentiroso, o que resta? Esse é o deserto onde o quarto golpe se manifesta. O narcisista começa a se ver em situações onde o domínio escapa por completo. Pessoas que antes eram facilmente manipuláveis agora percebem os padrões. As relações se tornam frágeis, as conexões se dissolvem. Ele percebe que está só, não sozinho de pessoas, mas sozinho de poder. E para alguém cuja existência se alimenta do controle, essa solidão é insuportável. O quarto golpe não é apenas psicológico, é existencial. Revela que o império construído sobre areia está desmoronando. Você já sentiu a dor de olhar para trás e perceber que aquilo que parecia sólido não passava de pó? É essa dor que invade o narcisista nesse estágio. O quarto golpe mostra que todo o controle que ele acreditava ter nunca foi real, apenas um reflexo dependente do olhar dos outros. Agora, sem espelhos dóceis, ele se vê diante de uma paisagem devastada, onde cada conquista parece artificial, cada vitória soa vazia. Jung chamava isso de crise de sentido, um ponto inevitável da jornada psíquica. Mas para o narcisista, essa crise não abre para a transformação, abre para o colapso, porque admitir o vazio significaria aceitar a própria fragilidade, e isso é algo que ele não suporta. O quarto golpe também carrega um detalhe cruel, a consciência parcial. Ele não cai de repente em completa ignorância, nem se ilude totalmente. Ele percebe sim que algo está errado, mas não consegue nomear, nem enfrentar. Vive numa fronteira difusa onde tudo o que tenta reconstruir se quebra de novo. Tudo o que tenta sustentar desmorona diante de seus olhos. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais aperta, mais escapa. Esse estado de quase consciência é mais doloroso que a própria ignorância, porque o obriga a conviver com lampejos da verdade sem nunca conseguir abraçá-la. Jung dizia que o inconsciente encontra formas criativas de impor aquilo que a consciência resiste. No quarto golpe, isso acontece em forma de sonhos perturbadores, lapsos de memória, explosões emocionais descontroladas. O narcisista começa a ser traído por si mesmo, fala o que não queria, reage de modo desproporcional, mostra vulnerabilidades que sempre quis esconder. O personagem já não obedece ao ator. A máscara desliza diante da plateia. E cada vez que isso acontece, ele sente como se fosse despido em público, mesmo que ninguém comente. É a alma, denunciando a farsa de dentro para fora. E aqui mora a verdadeira violência do quarto golpe. Não é o mundo que o destrói, é ele mesmo. A psique cobra seu preço e não há fuga possível. Os truques que funcionaram antes já não surtem efeito. Os jogos emocionais já não hipnotizam. As manipulações soam previsíveis. O narcisista percebe que perdeu a vantagem, mas continua tentando repetir os mesmos roteiros, como um ator decadente que insiste em representar uma peça que já não interessa a ninguém.
Essa insistência se torna grotesca e até mesmo ele começa a sentir o ridículo da própria atuação. Você consegue imaginar o peso de não acreditar mais em si mesmo? Essa é a essência do quarto golpe, a descrença interna. O narcisista, que sempre acreditou no mito que criou, agora começa a ouvir uma voz dentro de si que diz: isso não é verdade. Essa voz não grita, mas ecoa com persistência. E quanto mais ele tenta abafá-la, mais forte ela retorna. É o inconsciente exigindo integração, é a sombra pedindo espaço. Mas para quem sempre viveu da negação, essa voz soa como sentença de morte. O quarto golpe instala o tribunal interno, onde não há defesa possível. E, ironicamente, o que mais o destrói não é a rejeição dos outros, mas a rejeição de si mesmo. O narcisista começa a sentir nojo da própria imagem, a se irritar com seus próprios gestos, a se envergonhar de palavras que repetiu a vida inteira. A sombra, que sempre foi projetada nos outros, agora se infiltra em seu próprio corpo. Ele passa a se odiar no silêncio, ainda que mantenha a pose em público. Essa autoaversão é corrosiva e nenhuma plateia consegue aplacar. O quarto golpe revela o monstro que sempre tentou esconder, não no mundo, mas no espelho íntimo. E é nesse ponto que a espiral se aprofunda. O quarto golpe é a implosão da mentira, o colapso da persona, a revelação de que não há mais palco seguro. O narcisista já não precisa de inimigos, ele próprio se torna o seu algoz. E quanto mais luta contra isso, mais rápido se afunda. Jung chamaria isso de encontro inevitável com a sombra, o momento em que a psique exige a integração do que foi negado por toda uma vida. Mas, para o narcisista, isso não é evolução, é destruição. E assim, em silêncio, em desespero, ele começa a compreender que já não existe escapatória. O quarto golpe não mata o corpo, mas condena a alma a viver cercada pelos destroços da própria mentira. Há um instante em que já não resta palco, nem plateia, nem disfarce. Depois de atravessar o vazio do primeiro golpe, a exposição corrosiva do segundo, a devolução implacável do terceiro e o colapso da máscara no quarto, o narcisista chega ao território final, aquele que Jung descrevia como o mergulho inevitável no abismo da própria sombra. É aqui que o quinto golpe se manifesta, não como uma acusação externa, não como uma perda de controle social, mas como a morte simbólica do eu que ele acreditava ser. O quinto golpe não tira apenas a máscara, ele retira o chão. Não deixa apenas o ator nu, mas revela que o palco inteiro era feito de ilusões. Esse golpe tem uma natureza devastadora porque não depende de ninguém além do próprio inconsciente. Ele surge como uma avalanche interna, um colapso silencioso que arrasta para baixo tudo o que foi construído em cima da mentira. O narcisista, que sempre se acreditou imortal dentro de sua imagem, sente o peso daquilo que Jung chamava de self, a totalidade da psique, esmagando sua persona artificial. O quinto golpe mostra que não há fuga possível. A vida exige confronto com a verdade, e a verdade aqui é insuportável. Você já imaginou como é ser perseguido pelo que você mesmo tentou enterrar? É exatamente assim que o quinto golpe age. Não há mais ninguém para carregar a culpa. Não há mais público para sustentar a farsa. Não há mais energia para manter a performance. O narcisista se vê prisioneiro de si mesmo. As vozes que antes manipulava agora se voltam contra ele. As sombras que projetava nos outros agora dançam diante de seus olhos como espectros famintos. E cada espectro traz um nome, uma memória, uma dor não enfrentada. O quinto golpe não é apenas psicológico, é espiritual. Ele arranca a última ilusão de poder e deixa apenas a consciência brutal do vazio. Jung dizia que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tornar consciente a escuridão. É isso que o quinto golpe obriga o narcisista a fazer, confrontar a escuridão que sempre negou. Só que para ele, esse processo não é libertação, é tortura. O que para o buscador seria individuação, para o narcisista é destruição, porque ele não sabe viver sem o mito de superioridade, não sabe existir sem a fantasia de controle. Quando a escuridão toma forma, ele não a integra.
ele a teme, a rejeita, a odeia. E assim, o golpe final não apenas revela a sombra, mas o devora dentro dela. O corpo começa a reagir antes da mente. O sono se torna um campo de batalha. Os sonhos trazem imagens grotescas de queda, perseguição, desmascaramento. As relações, que já estavam fragilizadas, se rompem de vez. A energia vital, antes direcionada para manipulação e controle, esgota-se como uma vela em seus últimos segundos de chama. O quinto golpe faz o narcisista experimentar a sensação mais temida: irrelevância. Não importa mais quantos gritos dê, quantos gestos faça, quantas máscaras tente criar, ninguém acredita. E pior, ele mesmo já não acredita. O personagem morre de dentro para fora. Você já sentiu a angústia de perceber que nada do que faz tem impacto? Essa é a condenação do quinto golpe. O narcisista, que sempre buscou ser o centro, agora descobre que o mundo gira sem ele. A vida continua, as pessoas seguem, o tempo avança e sua presença já não tem o peso que tinha. A ausência de importância se torna um veneno. Ele percebe que, no fundo, não passa de mais um entre tantos. E para alguém que construiu a identidade sobre a ilusão de ser único, especial, indispensável, isso é mais mortal que qualquer ataque externo. O quinto golpe também revela a ironia cruel da jornada. Tudo aquilo que ele tanto temeu era o que poderia salvá-lo. Se tivesse abraçado a sombra, poderia ter se transformado. Se tivesse aceitado a fragilidade, teria encontrado humanidade. Mas ele resistiu até o fim, e a resistência o condena. Jung dizia que aquilo que resistimos persiste, e aquilo que negamos nos governa. O narcisista agora é governado pela própria sombra, que se instala como um tirano interno. Não há fuga, não há alívio, não há retorno. O que resta é uma sensação permanente de perseguição. O narcisista passa a sentir que todos enxergam sua verdade, mesmo quando ninguém diz nada. A paranoia cresce, a ansiedade se multiplica, o desespero corrói. Ele tenta gritar mais alto, mas sua voz ecoa no vazio. Tenta manipular de novo, mas ninguém responde. Tenta recriar o personagem, mas até ele sente o ridículo da própria encenação. O quinto golpe transforma o palco da vida em um deserto, onde não há plateia, apenas eco, e esse eco devolve sempre a mesma frase: você nunca foi aquilo que acreditava ser. E talvez essa seja a facada mais profunda: perceber que a vida inteira foi gasta sustentando uma mentira. O narcisista começa a olhar para trás e vê uma sequência de manipulações, jogos, máscaras, mas nada de verdadeiro, nada de autêntico. É a percepção da esterilidade da própria existência. Jung dizia que o maior perigo não é o fracasso, mas a vida não vivida. O quinto golpe mostra que o narcisista nunca viveu de verdade. Viveu apenas para sustentar uma imagem. E agora, no fim da linha, o peso dessa revelação é insuportável. O quinto golpe, portanto, não é apenas a destruição da imagem externa, é a implosão da alma que se recusou a se integrar. Ele não mata por fora, mata por dentro. E quando ele atinge, não há mais retorno. O narcisista, que sempre acreditou estar no controle, descobre que seu maior inimigo sempre foi ele mesmo. Jung dizia que ninguém pode escapar da própria sombra. E no fim, o quinto golpe revela a verdade sombria. A sombra não apenas o alcançou, mas tomou o lugar do eu que ele acreditava existir. Há verdades que não terminam quando são ditas. Elas permanecem suspensas no ar, como cinzas que se recusam a cair, como ecos que se repetem em câmaras invisíveis dentro da mente. O que percorremos até aqui não foi apenas uma narrativa, mas um mergulho no território onde o consciente toca o inconsciente e onde cada sombra encontra sua voz. Jung sabia, não é o que se revela que transforma, mas o que continua reverberando no silêncio. Talvez você já sinta esse peso agora, não o peso do que foi explicado, mas do que foi despertado. Há perguntas que não se calam, que se alojam no peito e queimam em silêncio. Quem sou eu sem as máscaras? Até onde vou quando o reflexo deixa de me sustentar? O que há em mim que projetei no outro e que agora retorna pedindo integração? Essas perguntas não pedem resposta imediata.
Elas pedem coragem para permanecer na dúvida, para habitar o intervalo onde a alma decide seu caminho. A sombra não é inimiga, é memória, é essência, é aquilo que você não quis olhar, mas que nunca deixou de caminhar ao seu lado. O narcisista, ao fugir da própria escuridão, se condena a ser devorado por ela. Mas, para aquele que ousa encarar, a sombra se transforma em guia. Jung nos lembrava de que não existe luz sem escuridão, nem completude sem conflito. O final que presenciamos aqui não é ruína, mas revelação, não da queda do outro, mas do convite para olhar o espelho com novos olhos. Você sente a respiração mudar, sente que algo em sua pele reage, mesmo sem saber por quê. Isso é o efeito do símbolo, que não fala apenas a mente, mas a alma. Cada golpe aqui descrito não é apenas sobre o narcisista, é sobre nós, sobre aquilo que negamos, sobre a dor que escondemos, sobre a parte nossa que também teme ser vista. E é nesse reconhecimento que o eco se instala. Não assistimos de fora, fomos atravessados por dentro. O silêncio agora não é vazio, mas espaço fértil. Nele germinam sementes plantadas pelas metáforas que carregamos. Talvez amanhã ou depois, em um momento aleatório, você recorde uma frase, uma imagem, uma sensação deste mergulho. Esse será o sinal de que algo se moveu, porque as palavras podem acabar, mas o que foi tocado continua vivo. Lembre-se, nada aqui buscou encerrar um ciclo. Ao contrário, cada camada aberta foi um convite para que você próprio decida se continuará fugindo ou se ousará se encarar. O verdadeiro sentido não está no espetáculo da queda do outro, mas no reconhecimento íntimo da nossa própria dança com a sombra. O narcisista é espelho distorcido de algo que também habita em nós. E é olhando para esse reflexo que descobrimos caminhos que não podem ser ensinados, apenas percorridos. Talvez o incômodo que você sente agora não seja um erro, mas o maior presente desta experiência. Porque é nesse desconforto que nasce a transformação. Jung dizia que não há despertar de consciência sem dor. E a dor que ressoa aqui não é castigo, mas possibilidade. Possibilidade de romper ciclos, de silenciar ilusões, de abraçar aquilo que é verdadeiro mesmo quando dói. E se o que você levou desta jornada não foram respostas, mas feridas reabertas, saiba que isso também é caminho. As feridas são portas, e por elas a luz pode entrar. O quinto golpe não destrói apenas o narcisista. Ele nos lembra que se não cuidarmos daquilo que projetamos e negamos, o mesmo destino pode nos esperar. Esse é o aviso silencioso que permanece. Ou encaramos ou somos devorados. Agora, respire fundo e perceba, você não está sozinho nesse eco. Há milhares de outros que também carregam suas sombras, suas dores, seus segredos não ditos. E compartilhar esta travessia pode ser a faísca que ilumina a escuridão de alguém. Se este vídeo tocou você, deixe sua marca. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se, não como um gesto mecânico, mas como a escolha consciente de continuar caminhando nessa busca por sentido. Porque no fim, a verdade de Jung permanece como um sussurro eterno. O que você mais teme olhar é justamente o que guarda a chave da sua libertação.